em que você vai estudar as misturas asfálticas, né, e projetá-la para a infraestrutura de transporte que você acabou de traçar, né? Então, você vem, faz análise e planejamento desse sistema, faz o projeto geométrico, faz o projeto da pavimentação e a última disciplina obrigatória lá no nosso currículo é a operação desse sistema de transporte, que vai consistir justamente do monitoramento, da avaliação e otimização desses sistemas de transporte. Né? Então, a gente tem bem dividido essas etapas dentro da engenharia de transporte. Então, a gente pode arrematar, né? E a infraestrutura, que seria o fornecimento daquela plataforma de operação do transporte, e a outra que seria a gestão desse sistema, né? O planejamento e a gestão desse sistema, certo? Então, infelizmente, não conseguimos um profissional para que desse realmente uma visão mais aprofundada, uma visão mais expandida, né, dessa parte de engenharia de transportes. Né? Eu recomendo que vocês possam ouvir o podcast, né, de Aprenda Engenharia, do professor Enzo Portela. Eu vou deixar o link para vocês. Eu ouvi, mas não achei que fosse completo ao nosso propósito, a entrevista que ele fez com uma pessoa de uma empresa de transporte, né? Mas aí vocês vão ter, com certeza, uma visão melhor do que essa simplificada que eu acabei de mencionar, certo? Então, dentro do nosso currículo, a gente, com essas disciplinas de transporte, a gente fecha as grandes áreas da engenharia civil. Então, a gente tem lá análise e planejamento de sistemas de transportes, depois infraestrutura de transportes, depois superestrutura e depois operação de sistema de transportes. Vamos planejar desde a logística até a materialização dessas infraestruturas, certo? A sua gestão e operação após implantado. E, obviamente, sempre essa parte de engenharia de tráfego ela é muito dinâmica em função do crescimento da cidade. Então, está muito interligado com o planejamento urbano, certo? Como a cidade está se desenvolvendo e como a gente vai conectar essa cidade. E aí, isso, eu estou falando de uma maneira geral, por quê? Porque isso é transversal, isso é a estrutura conceitual, independente do modal, né? O principal modal de transporte que a gente tem no Brasil, sem dúvidas, é o rodoviário, né? Por N razões históricas que vocês vão poder aprender lá em APST, né? Que é a Análise e Planejamento de Sistemas de Transportes, né? São decisões de políticas públicas, né? De fornecer a infraestrutura e investir em um determinado modal, né? Parece contrassenso, embora o Brasil seja um país de dimensões continentais, né? Lá no começo do seu desenvolvimento, decidiu-se investir vertiginosamente, né, em infraestrutura rodoviária, né? Razões que nós não vamos discutir aqui, que vocês terão bastante tempo para ver isso lá em APST, né? E deixou-se um pouco de lado os outros modais. Quais são os outros modais, os principais? Né? O aéreo, que aí o transporte aéreo está mais relacionado ao transporte de pessoas em si, né? E menos aí a de cargas. A cargas ele acaba sendo um custo alto e tem que ser uma carga de grande valor ou de urgência de entrega para justificar esse transporte no modal aéreo, principalmente transporte de cargas rodoviário. O ferroviário, que tem se tentado investir no Brasil, expandir essa nossa malha ferroviária. A gente tem há muito tempo sendo construída a Transnordestina, que infelizmente nunca acaba. Sem dúvidas, a capacidade de transporte desses sistemas ferroviários ele é bem maior, né? É bem mais seguro, digamos assim, porque você meio que descarrega as nossas
rodovias de caminhões, né? A gente tem trafegar em estradas com grandes caminhões, você sabe que é sempre um risco, né? Porque, enfim, ele anda um pouco mais devagar, você tenta ultrapassar, enfim. Então, o ferroviário, ele tem essa característica de ser bem mais propício à logística, né, de carga. Inclusive, você tem grandes indústrias, como a de siderurgia, né, de mineração, que você tem todo o transporte daquele material pesado por ferrovias, né, e você leva direto lá para os portos, que aí eu não ia entrar com a questão de transporte marítimo, né? A gente tem uma logística internacional de cargas que opera no modal, né, marítimo, né? Então, ter portos, eles são imprescindíveis, mas a gente pode olhar essa questão de logística sobre três níveis de análise, né? A logística da cidade, que seria o tráfego, o transporte e a conexão dentro da própria cidade, né? Que é uma micrologística, vamos chamar assim. Nós podemos olhar de uma perspectiva meso, digamos assim, que seria conectar as diferentes cidades no Brasil, e nós temos uma perspectiva macro global, que seria conectar os países, as diferentes nações, né? E aí, sim, a opção marítima, com certeza, ela é a mais utilizada, então, a logística de portos, então, obras de grande magnitude, por exemplo, o canal no Panamá, que você consegue conectar o Oceano Atlântico, e isso justifica, Matheus, né? Então, o transporte aéreo, o ferroviário, o ideal seria a gente ter o rodoviário dentro da cidade, né? Já também com o ferroviário dentro da cidade, ou melhor, o metro ferroviário, que seria os metrôs, né? Para você fazer grandes viagens dentro da cidade, de grandes cidades, né? Você ter esse metrô, tá? E pequenos deslocamentos ali de carro, entre cidades, como é o caso da Europa. A Europa ela é completamente cortada por ferrovias, né? E aí lá faz a combinação dessa utilização você ter um grande trem, né? Trens de alta velocidade, trens balas, por exemplo, que poderia conectar Fortaleza a Crateús em 1 hora e meia, 2 horas no máximo, imagina. Então, lá na Europa, toda ela tem uma malha ferroviária incrível, né? Para conectar os diferentes países. E aí você teria a modalidade mais rápida, que seria também a mais cara, que seria o modal aéreo, que é mais utilizado para o transporte de pessoas, como eu falei, de cargas perecíveis e de grande urgência. Então você tem, pensando aí as diferentes formas de conectar a cidade entre as cidades e entre os estados e nações, digamos assim. E sempre que a gente está, até agora, a gente só tem falado nos que a gente chama de modais motorizados, né? Então, o transporte não motorizado, dentro da perspectiva do planejamento dos transportes, ele também é muito importante, certo? Uma questão de ciclovias, né? A locomoção própria dos pedestres, com segurança, com conforto, digamos assim, né? Então, cidades europeias, elas também têm um grande apelo a essa questão de transporte não motorizado, certo? Porque ela força, de certo modo, a uma qualidade de vida, digamos assim, e elas estão sendo pensadas dentro do contexto que a gente chama de cidade sustentável, né? Na região do Cariri, o metrô lá liga as três cidades da região, né? O Carajubá lá, né? A região
do Cariri. Eu não conheço bem, mas eu tenho certeza de que Crato e Juazeiro são conectados pelo o metrô, né? Na verdade, é meio que um VLT, não é bem um metrô. Sobral também tem um VLT, né? Que corta toda a cidade ali, em diferentes pontos. Isso é muito bom, né? Então, quando você consegue aumentar, né, a capacidade de transporte, certo? De um modal e encurtar o tempo de transporte e aumentar a segurança, seja a segurança de acidente em si e a segurança pessoal, né, você tem um sistema de maior qualidade. Então, por exemplo, aqui em Fortaleza, tem o metrô, né, a linha sul do metrô, que pega desde a Pacatuba, né, cidades da região metropolitana, e vai até o centro de Fortaleza. Né? Então, você tem uma capacidade enorme de transportar pessoas ali, você diminui demais a distância, o tempo, né, a distância é mesmo, mas o tempo que você é, 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 se desloca, afinal, você vai ter uma via dedicada para aquilo ali, você não pode competir com o modal, os outros modais, tem que ser exclusivo, certo? E você tem um conforto e segurança atrelado, né? Então, só para você ter noção, acho que daqui de casa para o centro eu gasto meia hora de carro, se for de carro, se eu for de metrô é 15, 20 minutos. Então, compensa não só pela questão do tempo, mas também como é uma via exclusiva, você só vai entrar e sair nas estações, então também tem uma segurança do ponto de vista patrimonial, digamos, né? Então, os sistemas de transporte dentro das cidades, pensando nessa perspectiva de sustentabilidade, eles estão correndo, né, desses modais motorizados para a integração em diferentes níveis, né, desses diferentes modais. Né? Então, o ideal é que você tenha à disposição os diferentes sistemas para que você possa, no momento de utilização, fazer esse julgamento de como você vai melhor fazer aquele deslocamento. Ah, eu posso pegar um metrô e ir até um determinado local e que me integro ali com um ônibus e vou até determinado local, lá pego uma bicicleta e chego onde eu quero chegar. Enfim, você ter a capacidade de fazer essa integração. Então, os planejamentos desses sistemas de transporte, bem como sua gestão e operação, ela está muito ligada à concepção de cidade, né, que se deseja, né? E a concepção de cidade que se deseja depende, obviamente, do porte da cidade e da visão da política pública daquele gestor, né, daquela municipalidade ou daquele país, certo? Então, nós temos diferentes configurações. Em forte ascensão, nós temos as plataformas de cidades inteligentes, né? As cidades que são conectadas, não só do ponto de vista de deslocamentos físicos, mas de integração de informações, que você pode melhor utilizar todas essas plataformas. Então, aqui, cidade inteligente em Fortaleza tem uma perspectiva de cidade inteligente, então você tem um aplicativo para você ver quando o ônibus está chegando ou não em um determinado local onde você está. Né? Você tem bicicletar, você tem o carro compartilhado, você chega lá na estação, pega um carro elétrico ali e usa durante um determinado horário. Então, essa questão de cidade, certo? Especialmente as metrópoles, as grandes cidades, um dos grandes ganhos assim, de qualidade de vida que eu falo quando eu comecei a trabalhar em Crateús é acordar uma hora antes de trabalhar, fazer o start do meu dia, que seria tomar banho, tomar um café, acordar e chegar na UFC em uma hora, né? Isso que aqui para mim em Fortaleza é impossível, né? Sim, Bernardo. E aí, exatamente. Você diz aí, lá em Crateús,
interessante saber quando o ônibus está nas proximidades. Já fiquei esperando 1 hora na agência. Tá? Então, você ter, isso está completamente ligado à qualidade de vida e, né, à saúde, bem-estar dos cidadãos. Então, o sistema de transporte, né, desse ponto de vista do bem-estar social, ele é imprescindível. E do ponto de vista de é, é, economia, né, de desenvolvimento. Porque é muito difícil, né, João Vitor? Você é muito dinâmico, porque, na verdade, o tráfego ninguém consegue prever, né? Vocês vão ver que algumas modelagens de engenharia de tráfego é, inclusive, como se fosse um fluido, né, dentro de uma canalização e pega pressão, às vezes, de um lado e vai para o outro. Isso é um negócio bem difícil de modelar, né? Mas em Fortaleza, o app, ele também, ele diz onde o ônibus está, né? Então, não é bem, bem dinâmico. Pelo menos, né, quando eu preciso usar, eu consigo ter essas informações, né? Exatamente, Bernardo. Mas, sim, tem um localizador. Pelo menos, às vezes que eu precisei buscar, pegar, eu via como se fosse a telinha do Uber, né? Com o ônibus ali vindo, enfim. Claro que você não vê todos os ônibus da cidade ao mesmo tempo ali onde é que cada um tá, né? Você está numa estação, você tem que selecionar ali para poder ele ir filtrando que tá lá. Não, não é só o tempo. Só o tempo era há 5, 10 anos atrás, sei lá. E aí sim era uma desgraça, né? Eu sempre, quando eu estudava aqui, eu olhava o horário aqui e dizia, vai passar 8h40. E lá vai, eu descia, muito de feliz, aí passava 9 horas. Enfim. Mas agora você tem. Eu não sei se são todas as linhas que já estão integradas, mas sim, já tem muito, certo? Bom, então, assim, obviamente, eu acho que a área de transportes, dentre todas as áreas que a gente já conversou aqui com pessoas específicas da área, eu acho que a área de transporte é a que eu estaria menos habilitada a comentar qualquer coisa, e foi justamente a área que sobrou, né, para que eu pudesse, de algum modo, fazer um comentário para complementar essas nossas discussões. Então, a minha visão ela é muito restrita e eu nunca trabalhei na área de transporte, nunca pesquisei na área de transportes, né? Só tive essas 4 disciplinas que vocês vão ter. Vocês ainda vão ter mais disciplinas que também se relacionam bastante com transportes, né? Que a área de geoprocessamento, ela está muito vinculada à área de transportes também, que eu não tive na minha graduação, e topografia, né? Só que topografia, ela é base para todos os tipos de obra, como vocês vão ver, sejam elas de edifício, que é a minha área, sejam da área de recursos hídricos, do Alan, da Tatiane, seja de é, transporte com o professor Jorge, enfim, e seja da área de obras de obras de terra, vamos dizer assim, né? Obras de geotecnia, certo? Então, eu acredito que, né, mesmo com essa perda, certo? Que eu ter que falar de transportes, sem muita propriedade, dá para ter essa visão. Então, planejar, construir, gestar e operar todos os sistemas de transporte que a gente tem disponível, nos diferentes modais, inclusive nos modais não motorizados, certo? Visando segurança, diminuição de tempo de viagem, né? E conforto, segurança do ponto de vista de não ter acidente, nem ter assalto, né, patrimonial e física, tempo de transporte para minimizar esses deslocamentos, certo? E essa sim sempre vai estar muito integrado com o desenvolvimento, né, nacional. Quando a gente fala em custo Brasil, né?
é justamente você ter infraestrutura para escoamento da produção, você ter vias, ferrovias, metrovias, vias fluviais, enfim, todo um sistema que possibilite diminuir o custo de transporte, né, dos produtos produzidos de quaisquer natureza, sejam eles do gênero alimentício até a indústria de alta tecnologia. A gente ser capaz de produzir e entregar com menor custo, certo? E aí o custo Brasil, óbvio que não é só essa questão da infraestrutura, né? Tem todo arcabouço jurídico, né? Toda a parte de leis que vão interferir, mas a premissa básica é o Estado poder pegar o dinheiro do pagador de impostos, né, da gente, e pelo menos entregar essas infraestruturas para que a gente possa utilizar, certo? Então, dessa forma, né, a gente tem uma visão um pouco assim mais geral sobre as áreas de engenharia, né, quebrando um pouco aquela visão, né, mais preliminar que a gente tem de fora da universidade, que é construir prédio, enfim, tá? Ah, não. E já começa a ter uma nova perspectiva. Eu não sei se vocês lembram, mas lá no começo do curso eu peguei de vocês o que era engenharia, né? Qual a expectativa de vocês e disse que ia fazer um resgate dessas reflexões ao término nessa nossa reflexão sobre as áreas, né? Infelizmente, todo esse material ficou em Crateús, né? Quando eu vim em 14 de março, eu jamais imaginaria que em 9 de outubro eu ainda não teria voltado para a terra em Crateús, e infelizmente nós não vamos poder é, fazer essa reflexão. Eu espero um dia resgatar lá esse material e a gente, pelo menos, compartilhar com vocês, né? Eu tenho, eu tenho todos os e-mails de vocês, então, a posteriori, quando eu tiver acesso a esse material, eu posso fazer uma, um painel só para que vocês possam olhar para aquilo ali e ver se, de algum modo, essas nossas primeiras discussões influenciou na visão que vocês têm sobre a nossa engenharia civil, né? Beleza? Alguém quer fazer algum comentário, alguma coisa? Sintam-se à vontade, estão convidados a participarem. Bom, então não havendo aí dúvidas, questionamentos, né? Eu acho que essa primeira parte deu para ter sim uma noção sobre as áreas da engenharia civil, e agora a gente pode dar um passo para o segundo módulo, né? Bernardo, planos em que sentido? Meu plano imediato aqui, por exemplo, é me curar dessa gripe. Não, então, vamos falar disso agora, né? Então, vou compartilhar aqui a tela, para que a gente possa começar essa etapa final, né, da nossa disciplina. Por favor, quando estiver compartilhando, me avise. Bom, então já está compartilhando, né? Já deu para ver aí o Windows aí na tela, né? Bom, pessoal,
Eu sei que é triste, né? Eu sei que a gente está chegando ao fim, vocês não queriam, né, terminar essa disciplina. Vocês estão... E essa visão do desespero aí, ela se dá na verdade, porque a gente está com o cronograma bem apertado, né? Então, então, como é que eu quero combinar com vocês aqui essa etapa final, já visto que a gente está no último mês do nosso curso, né? No nosso, finalmente, vamos encerrar 2020.1, né? Com toda a sua atipicidade, né? Bom, então eu queria combinar com vocês, né, o seguinte cronograma para nossa conclusão da disciplina. A gente precisa de mais 4 aulas, aliás, 5 aulas, incluindo esta, né, para comentar a ementa, comentar o conteúdo de método científico, como a gente já vinha previsto lá no começo, certo? Então, a gente está justamente com 2 aulas em atraso, que seria aquela aula que era para ser transporte e não foi, porque não conseguimos, e a outra aula também, e aí acabou que vocês ficaram com prazo para desenvolver o trabalho de vocês, o que de certa forma não é peso. Só que agora, para que a gente não fique sem o conteúdo, a gente vai recuperar ela por meio de vídeos, então alguns vídeos já estão disponíveis lá, e como vocês devem ter observado, caso tenham visto já, né, tenham dado uma olhada, todo o conteúdo que... Ô, João, tem uma pena, né? Vai ter prova no dia, vocês não vão conseguir participar lá. Né? Quem conseguir participar, aquilo ali é complementar, é um plus, né? Sobre plágio e também sobre a parte de currículo Lattes, né? Beleza? Bom, então, todo esse conteúdo aqui, na verdade, para quem agora que vocês estão vendo, eles são subsídios para você se preparar para desenvolver o trabalho que vocês já desenvolveram, né? Então, pô, professor, que sacanagem, cara. Tu passou um trabalho para a gente, deixou a gente aí às cegas, e agora que vai dar o conteúdo de suporte desse trabalho. Bom, sim, a intenção era lançar o desafio de vocês de tentar trabalhar um tema, né, com uma perspectiva científica sem ter tido o fundamento científico, que é o nosso segundo bloco, certo? E aí, após concluir essa fundamentação, vocês olharem para o trabalho que vocês desenvolveram, né, e avaliarem digamos, as lacunas, né, os gaps, e ver como vocês poderiam melhorar. Né? A intenção foi justamente essa, foi provocativa mesmo, certo? Então, a gente teria aí o restante desse nosso encontro para falar sobre o fundamento científico, né? A próxima sexta é onde pesquisar trabalhos científicos, como pesquisar, periódico CAPES, Science Direct, bases de análise de congresso, enfim, como é que a gente faz o levantamento de informações científicas aí no meio acadêmico, certo? E aí você teria no mesmo dia as aulas que já estão gravadas, que eu gravei com o pessoal que está em TCC, porque é o mesmo conteúdo para vocês sobre as citações em trabalhos acadêmicos, né? Que vocês bem tentaram fazer, né? Muitos vieram tirar dúvida comigo sobre como é que faz isso. Né? Então, o propósito era esse, era vocês realmente fazerem sem ter essa base. E aí tá as aulas que vão dar todo o suporte para fazer isso. Né? Ela foi gravada ainda em julho. E, pô, professor, você podia ter mandado essa aula para a gente, para fazer o trabalho. Mas, enfim, segue a lógica que eu estava utilizando. Então, próxima sexta,
A gente teria essa base de pesquisa e o vídeo para complementar a aula que ficou para trás, como se fosse uma espécie de reposição. E no dia 23, né, a gente teria as estratégias de pesquisa para encerrar a disciplina, e já está lá também um vídeo sobre tipologias de pesquisa, certo? Aí, vocês teriam uma semana para fazer o seguinte, eu vou passar aqui o slide, vocês vão pegar o próprio trabalho que vocês fizeram e fazer uma análise e correção à luz do conteúdo que nós vamos ver nesse segundo bloco, certo? Então, a gente mudaria um pouco aí a forma que a gente combinou para fazer a nota da nossa disciplina. Antes a gente tinha assim, né? Era módulo 1 com os quizzes e o trabalho 1 que vocês já entregaram, e o módulo 2 um outro trabalho, certo? Só que está muito apertado, não foi bem da forma como a gente pensou que seria, não foi tão simples, né? Então, não foi tão fácil, digamos assim, para ninguém, acredito. E eu acho que essa simplificada vai ajudar todo mundo, especialmente na reta final, porque vai estar todo mundo querendo encerrar tudo, certo? Então, a gente ficaria com a média dos quizzes como uma nota, as do trabalho 1, que eu vou entregar corrigido, certo? Focando-se especialmente na parte de conteúdo, e vocês vão também analisar os próprios trabalhos de vocês e mandar para mim uma correção do trabalho de vocês, explicando que pontos positivos, que pontos negativos, né, o que precisaria ser mudado no trabalho de vocês, agora com a visão de metodologia científica. Então, o trabalho 3 é bem simples, é pegar aquilo que vocês já fizeram e dizer, poxa, olha, se eu tivesse visto esse conteúdo antes, eu acho que isso aqui eu teria feito diferente. Isso aqui está errado, aquilo ali está bom, isso aqui não está bom, a gente precisaria dar espaço a mais, certo? E aí, claro que eu só vou entregar a minha correção, que também vai incluir isso, depois que vocês entregarem a de vocês. E aí a gente fecharia a disciplina, certo? Para quem está com uma média dos quizzes, né, abaixo de 7, né, eu vou abrir um período para refazer os quizzes que tirou abaixo de 7, certo? Por que isso? Porque agora o quiz ele passa a ter um peso maior na composição da nota do que no começo. Porque antes era o quiz mais 2 vezes o trabalho. Não sei se vocês lembram no plano anterior. Basta modificar ou fazer comentários no local, como assim, no próprio trabalho? Eu vou mandar tipo uma ficha de avaliação para vocês, certo? Essa ficha de avaliação é a que eu uso, que a gente usa no trabalho de conclusão de curso, para analisar. Só um instante, viu, Júnior? Só esclarecendo aqui o trabalho para todos, né? E para Noemi, inclusive. Vocês vão receber essa ficha, que vai ter lá pontos de análise dos diferentes itens do trabalho, né? Que é a mesma que eu vou usar para analisar o trabalho de vocês e dar um feedback. Só que aí eu quero que vocês me digam o que é que vocês enxergam desses pontos que eu vou informar. Aí você vai preencher lá. Eu acho que essa parte está ok, não está ok, o que é que poderia ser mudado. Nessa ficha à parte. Vocês não vão refazer o trabalho. Vocês vão analisar o que vocês acharam de bom e ruim à luz de um formulário que eu vou dar para vocês sobre esse trabalho, agora tendo esse conhecimento de método científico. Sim, Antônio, o trabalho foi em grupo, a correção em grupo, né? Vai ser uma análise crítica do próprio trabalho. Isso, se auto-julgar. Inclusive, eu vou pedir uma nota para vocês. Que nota vocês dariam para esse trabalho que você fez agora, né, com essa visão mais fundamentada sobre método científico, certo?
E aí, Antônio, exatamente, para quem está com a média, né, abaixo de 7 dos quizzes, né, ou, de qualquer modo, eu vou mandar um e-mail para quem está com a média abaixo de 7, né, então quem deixou de fazer um ou outro, né, provavelmente vai estar. Sim, aquele trabalho, a verdade, né? Teve o trabalho que é diferente, o trabalho de origem e evolução da engenharia. Cara, eu tinha esquecido disso, viu? É tanta coisa na cabeça, ainda bem que não é como o Whindersson, né? Que a gente reabriu o prazo, né, para colocar aquele trabalho. Então, acho que nada mais justo. Vixe, ai, ai, cara, eu fresco, se fosse até comigo, eu tava frescando, imagine com os outros. Então, se acostume aí, já que a gente vai ter disciplina nesse semestre, no quinto, sexto, sétimo e oitavo, possivelmente, no último ano. Então, a minha pegada é essa. Ah, o Talarico, é? Sei. A galera já tá dizendo que a menina tá brincando de novo, não? É de lascar. Ela pode, né? Ela é bonita. Eu, com essa cara aqui, eu jamais poderia esse tipo de brincadeira. Ah, bom, gente, mil perdões. Realmente eu não estava me atentando para isso. Então eu acho justo que, né, a gente, né, eu não sei o que é que vocês preferem, ele entrar com uma outra nota ou ele entrar dentro da média dos quizzes? Porque ele é um quiz, né? Só que sobre a, a, a parte de origem e evolução. Né? E aí você não mudaria essa composição, certo? Eu acho que é isso mesmo, fica como média do quiz, em vez de ser somente, certo? E aí, gente, ó, quem tá com a nota do quiz baixa, quem não sabe qual é a nota do quiz, né, vai receber um e-mail lá dizendo, ó, você, Júnior, não vai ter quiz de transporte, cara, não vai ter, a gente não conseguiu fechar com a pessoa para que a gente tivesse essa possibilidade de aprofundar um pouco melhor na área, né? Então, eu peço até desculpa a vocês e, e bola para frente. Então, vai ser o quiz de geotecnia, construção civil, estruturas e recursos hídricos, né? Mais o quiz de origem e evolução da engenharia dividido por 5. Seria a média dos quizzes. Aí você vai pegar a nota que eu vou dar para esse trabalho que vocês entregaram, né? Mais a nota da análise que vocês vão fazer do trabalho de vocês e divido por 3, certo? Só que, como eu falei, eu vou reabrir o quiz para aquelas pessoas que estiverem com nota baixa, né? Aí você pode refazer o quiz para poder melhorar essa situação. Quem perdeu lá no começo vai ter essa última chance, né? É a última chamada. Tem gente que está com nota excelente nos quizzes, né? Nota lá acima de 9. Mas tem gente que perdeu um quiz ou outro, tem gente que infelizmente não foi bem em algum dos quizzes, e aí pode refazer para recompor essa nota, beleza? Bom, os quiz eu vou reabrir na última semana. Puf, terminou o conteúdo, eu vou reabrir o quiz até o dia 30. Então, dia 23, como tem aqui, ó, 23/10, que a gente terminou a aula, eu abro o quiz. E aí ficar até as 23h59 do dia 30, que é também um prazo para você entregar o, o último trabalho, certo? E aí, pessoal, como eu vou abrir todos os quizzes e vou abrir numa planilha diferente. Quem quiser fazer, certo? Ah, eu fiquei com 7,5, fiquei com 8, quero fazer esse aqui que eu tirei um 4 de novo. Quem quiser fazer, faz.
não vai ficar restrito só para quem, na primeira tentativa, ficou com nota abaixo de 7. Verifiquem suas notas de quiz e gerencie. Quem quiser refazer, quem achar que deve refazer, qualquer um, independente de qual seja, vocês vão ter uma semana para recompor essa nota, certo? Eu não mencionei a origem e evolução das engenharias, mas já estava aqui como nota de quiz, ó. Não, Júnior, a média do quiz é o seguinte, são cinco quizzes. Para você, se você tirou 0 em um, no máximo que você consegue é 80, né? Na verdade, são 5 quizzes, no máximo que você consegue é um 8 nos quizzes, se você deixou de fazer um. E aí é com você. Certo, galera? Entendi dessa parte, ó. Dia 23, acabou a nossa aula, eu vou deixar lá aberto os 5 quizzes, certo? E aí, quem quiser refazer o quiz, eu vou considerar, né, a nota que você fez novamente. Claro, se você tirar uma nota menor na segunda, eu não vou substituir, não. Também não faz sentido, já que é para recompor a nota, a gente baixar a nota, né? Já aconteceu isso comigo, né? Já verifiquei isso. Já passei trabalho para recompor e a galera foi lá e foi pior do que no trabalho oficial, digamos assim. Porque, veja, no final das contas, a intenção é que a gente possa ter esse conteúdo, né? A nota é só um detalhe para mim, certo? Beleza? Podemos avançar agora? Então, a gente já teve 1 hora aí de conversa para explicar como seria a reta final. Matheus, só o quiz que você achar que deve fazer novamente. Independente da nota que você tenha. Todo mundo vai ter essa chance. Certo? Eu vacilei no primeiro quiz. Eu vim em cima do prazo, fiz ali sem nem ouvir. Né? Ninguém fez isso, né? Nem ouvi o podcast e saí resolvendo ali da minha cabeça e me lasquei. Vou ouvir e refazer. Faço. Ponto. Certo? Bom, pessoal, então. Bom, vamos nessa. É, essa segunda parte da ementa da disciplina de introdução à engenharia, tá? Ela é uma ementa bastante extensa, né? Acredito que daria até para simplificar mais, para que a gente possa ver cada coisa com mais calma. Mas pede-se que a gente tenha um conteúdo de fundamento de pesquisa científica. Para quê, pessoal? Para que vocês, com base nesses conhecimentos preliminares que nós vamos discutir a partir de agora, tenham capacidade de entregar trabalhos acadêmicos, que são das próximas disciplinas, com uma qualidade maior, né? Com um rigor técnico, metodológico melhor, certo? Que vocês o façam com um nível de excelência superior, tanto da parte de visão científica, como da parte de padronização, formatação e uso da língua, né, da redação científica, ok? Então, para começo de conversa, a gente vai discutir o que é ciência, certo? Quais os tipos de conhecimento, como esse conhecimento se forma, e qual a lógica da ciência e como ela é vinculada. Então, essa aula agora nós vamos discutir esses 4 pontinhos para que a gente entenda o que é pesquisa científica.
E na pesquisa científica, a gente tem meios de comunicação próprios para sedimentar esse conhecimento. Quais são? As monografias, geralmente aplicadas como trabalho de conclusão de curso, as dissertações, as teses, relatórios de pesquisa e o principal meio de veiculação desses novos conhecimentos, que é o artigo científico, certo? Então, para responder a nossa primeira pergunta, né, alguém pode me ajudar a dizer o que é ciência? Alguém arrisca aí para mim? Valendo um ponto na nota 4. E o que é arte, Júnior? O que é método, Júnior? LA do conhecimento. Conhecimento que se aprofunda em determinado campo. Conhecimento atento e aplicado em algo. Usar o conhecimento para explicar as coisas. Bom, então a gente está chegando aí, né? Está ficando quente. E aí a Noemi. Opa, perdi aqui, subiu. Ciência é uma forma de tentar explicar a realidade. O que seria então a realidade, né? É explicar o mundo com base em pesquisas de testes. É um método para explicar as coisas que nos cercam. Aplicar conhecimento em alguma coisa. Ciência é estudo aplicado. Bom, então a gente está basicamente aí com todos os elementos necessários que permitem a gente definir o que é ciência, certo? Realmente a ciência ela tem essa pegada, certo, de tentar explicar as coisas do mundo, certo? A ciência ela surge justamente das inquietações que a gente tem com as coisas que nos cercam, as mais básicas possíveis, né? E ela surgiu lá no início dos tempos, né, juntamente com os nossos próprios questionamentos existenciais, né? Quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou, né? Então, dessas reflexões filosóficas, né? Que é a filosofia como um amigo do conhecimento, que se decantou o que a gente chama, né, de ciência. E aí a ciência, no que vocês colocaram, aquela que mais se aproxima é justamente uma forma de tentar explicar, certo, o mundo, de solucionar os problemas do mundo, certo? E aí ela não é simplesmente conhecimento, né? Ela vai gerar conhecimento sobre as questões que nos cercam, certo? Isso aí, Bernardo. Então, de uma maneira mais formal, digamos, ela visa explicar por que e como os fenômenos ocorrem, sejam os fenômenos naturais, sejam os fenômenos sociais, e nós vamos ver mais à frente um pouquinho, até os fenômenos da nossa imaginação, que a gente vai chamar de elocubrações humanas, que são artifícios, que são reflexões que a gente acaba produzindo, né, para conseguir compreender uma realidade. Então, sim, a ciência é essa busca por uma explicação para um determinado fenômeno. Porém, essa busca, né, ela vai seguir o que foi colocado lá atrás por alguém, que eu não estou mais achando, um método.
ela vai seguir uma métrica, ela vai seguir uma forma de se buscar essas explicações, para que dessa forma ela se constitua como conhecimento científico. Então, nós, a partir de agora, nós vamos falar de ciência, né, como um conhecimento racional, certo? Que vai buscar explicações, né, para um fenômeno baseado em uma determinada forma e gerar conhecimentos ditos científicos, se distinguindo dessa forma de outros tipos de conhecimento, como nós vamos ver mais adiante, e que nós já comentamos preliminarmente. Nós temos aquele conhecimento que é dito popular, que é passado de boca a boca, né? E temos o conhecimento filosófico, que nós acabamos de mencionar, que foi o primeiro gênero, assim, de tipo de conhecimento. Então, essa questão de buscar explicações para as coisas da nossa realidade, ela está pautada, certo? Ela está pautada justamente em você criar uma forma de enxergar o mundo baseado em evidências. Então, quando a gente fala de ciência, a gente está trabalhando no campo das evidências. Então, nós vamos formar um conjunto de conhecimentos racionais que vão ter de certa forma, uma imprecisão, já que a nossa capacidade de enxergar a realidade ela é limitada, certo? Então, conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos de forma sistemática, ou seja, que segue um método a respeito de coisas reais, que é a que a gente vai chamar de ciência factual, e elucubrações do homem, que é o que a gente vai chamar de ciência formal. O Jenson colocou aí, conhecimento empírico? Não necessariamente. Né? É possível ter uma ciência teórica, teorizar, certo? Sim, mas sempre essas teorizações, elas tentam representar e explicar uma realidade. Então, o empírico, como você coloca, é uma forma de pesquisa que se geram dados a partir, né, do fenômeno, né? Seja por meio de um experimento, seja por meio de uma entrevista, seja por meio de uma simulação, certo? Então, o empirismo ele está ligado justamente ao contato com essa realidade, certo? Pode existir, mas sem os testes, ela é só uma ideia. Então, a nossa noção de ciência ela está bem enraizada nessa questão empírica de estudos experimentais devido ao estereótipo da ciência, né? Como aquela ciência que você vê aqui, a química mistura aqui os materiais e dá alguma coisa, né? A testar campo, campo, campo. Né? Eu tenho aqui uma parede, eu vou romper essa parede para testar se ela tem resistência, eu vou, enfim, a gente tem essa noção bastante nesse campo, certo? Especialmente pela nossa natureza de formação, a gente chama bastante positivista, né, que é uma tradição da ciência, né? Então a gente tem a parte positivista e antipositivista, né, que são discussões mais filosóficas, nós não vamos entrar aqui para não perder o barco, certo? Mas sim, então a noção de ciência ela é justamente você ter um processo para buscar explicar, né, o porquê e como os fenômenos ocorrem, evidenciando os fatos que estão correlacionados nessa visão, né, numa perspectiva mais globalizante, certo? Quando a gente começar a distinguir das características de ciência, do conhecimento científico, do conhecimento não científico, isso vai ficar bem mais claro, certo? Então, como é que essa ciência ela é classificada? Acabei de falar, né? Nós temos a ciência factual, certo? E a ciência formal. Então, essa questão de
trabalhar no campo das ideias que o Bernardo colocou, ela vai estar mais ligada à ciência formal, certo? O que é essa ciência formal, pessoal? Ela vai lidar com abstrações, certo? No campo das ideias. Tá? Por exemplo, a lógica e a matemática. A matemática é uma ciência muito pura, realmente pura, que vai trabalhar elucubrações de caráter bem, bem abstrato. Por exemplo, né? A raiz quadrada de menos 20. O que diabo é menos 20? Álgebra linear, sim. É? Então, a matemática ela vai trabalhar com esse nível de imaginário. Aí o que foi feito? Foi criado um número complexo para poder você conseguir tirar a raiz quadrada de um número negativo, é isso? Basicamente. Então, vai trabalhar com essas elucubrações que vão permitir nos dar ferramental para que em algum outro momento a gente resolva um problema que a gente se depara na realidade. Então, nós temos essa questão da ciência pura, certo? E ciência aplicada. A ciência pura está mais intrínseca e relacionado né, à questão de formais, como a lógica e a matemática. E nós temos as ciências factuais, que vão se debruçar sobre fenômenos naturais ou sociais. Então, naturais, física, química, biologia, etc. Tá? Sociais, economia, política, sociologia, certo? Então, as engenharias, por essa nossa, por essa nossa reflexão, vocês conseguem enxergar onde a engenharia vai estar trabalhando, no campo das ciências formais ou no campo das ciências factuais? Se no campo das ciências factuais, né, elas atingem as dimensões naturais ou sociais? Ou as duas? O que é que vocês acham? As duas? Bom, e se eu colocar para vocês, qual é o objetivo da engenharia? É desenvolver um artifício matemático para solucionar outros problemas, né? Ou utilizar dos artifícios matemáticos para resolução de problemas? Ou seja, a pesquisa em engenharia, né, é para você. Eu vou pegar aqui quem foi que ficou aí no trauma da álgebra linear, né? Pronto, Matheus, aí, ó. Né? Eu reprovei álgebra linear no meu primeiro ano. Né? Então, não sofram sozinhos, né? Ah, então, a engenharia, ela existe para desenvolver um corolário de álgebra ou ela vai existir para enxergar um problema da vida real e usar dos N artifícios para modelar esse problema real e tentar solucioná-lo? Pronto, a Noemi já decantou aí a nossa reflexão. A engenharia, né, ela é do ramo das ciências factuais. O objetivo dela não é desenvolver a matemática pela matemática. Você pode até desenvolver a matemática e tentar resolver um problema do mundo real. O que significa? O que significa, por exemplo, é que você tem a pesquisa em matemática que você não sabe nem para que vai servir, que só vai servir para coisas daqui a 10, 15, 20 anos. É uma ciência de ponta, mas não é uma ciência aplicada. É uma ciência formal, que vai enxergando formas de resolver possíveis problemas do mundo real, só que de maneira abstrata, né?
Então, às vezes, a gente pega no pé dos nossos professores matemáticos, dizendo assim, e para que eu vou usar isso daí? Né? Às vezes a pessoa não sabe, mas é porque da própria natureza da matemática, muitas vezes, você construir essas elocubrações, que vão, em algum momento, aparecer um problema que aquilo ali vai modelar perfeitamente para resolver. Que é aí o pensamento matemático. Inclusive, tem um livro muito bom, né, que eu acho que um e-book gratuito que tem aí, o pessoal consegue, do pensamento matemático, eu recomendo muito para vocês. Né? Então, a matemática está por trás de muitas coisas, a gente que ainda não conseguiu enxergar a matemática daquelas coisas. Bom, então, se a gente chega aqui ao ponto de dizer que a nossa engenharia ela está mais na base factual, né, na ciência factual, o que é que vocês acham que ela vai trabalhar? A parte natural ou social ou os dois? Pronto, Vitória, eu vou pegar você que respondeu por último. E como seria essa questão dos dois? Afonso, é o poder do pensamento matemático, né? Deixa eu ver aqui, eu vou pesquisar aqui. É Jordan Ellenberg, o nome do autor, certo? João Vitor, acho que mais voltada para a sociedade. Penso que a engenharia usa conceitos naturais para resolver coisas sociais. Então vamos lá. Vou dar um exemplo. Próximo semestre, vocês vão trabalhar a disciplina de materiais de construção. Tá? Professora Heloína. Lá em materiais de construção, o que é que você vai estudar? Você vai estudar as propriedades, né, dos materiais, né? Eu não entendi, acho que não. Próximo semestre. Ah, verdade, perdão. Né? Segundo semestre ainda, né? No terceiro semestre, pronto. E aí você vai pegar essas ferramentas de química, né, de matemática e de física, para entender o comportamento dos materiais, as propriedades químicas, físicas, né, mecânicas, enfim. E como é que você pode misturar esses diferentes materiais, como eles vão reagir para formar os que a gente usa para a construção. Por exemplo, como é que eu pego agregado graúdo, que a gente chama pedra, como é que a gente pega agregado miúdo, areia, né? Mistura com cimento e água e ele vira concreto. E quais propriedades esses materiais, quando juntados, misturados, eles vão ter. Isso é um problema de que natureza? Natureza natural, né? De que ordem? Natural ou social? Exatamente, é mais natural, certo? Então, a ciência natural, ela busca reproduzir, entender, compreender, estudar e explicar os fenômenos da natureza. Os fenômenos que ocorrem na natureza de maneira espontânea ou que você simula. Né? Você não tem um material concreto lá na sua natureza. De repente, ali, um pé de concreto. Mas você tem esses materiais lá. E como eles se misturarem, como é que eles se comportam? Né? Por que uma maçã cai? Né? Então, essa visão de ciência no ramo da natural é que você possa compreender os fenômenos naturais, modelá-los, explicá-los e melhorar as propriedades que você quer em função deles, ou a interação desses fenômenos naturais com as suas questões, né? No caso do concreto, você vai lá misturar esses materiais
para que eles tenham uma determinada resistência para que você suporte uma determinada carga, certo? Inclusive, você vai trabalhar a pesquisa experimental, pessoal, nada mais é do que você simular a ocorrência desse fenômeno. Como, por exemplo, terremoto. Você não vai esperar um terremoto acontecer, um prédio cair para você saber que aquele prédio não tinha capacidade de se sustentar num terremoto. Concorda? Não vai. Então, o que é que você vai fazer? Um projeto em escala e colocar ali uma vibração e avaliar como é que isso aí vai impactar na estrutura daquela edificação. Então, a ciência natural, factual, no ramo natural, ela vai se debruçar sobre problemas dessa natureza, né? Natural, dessa dimensão natural. Já a questão social, pessoal, elas vão estudar a origem, o desenvolvimento, certo? Da organização e do funcionamento das sociedades e culturas humanas, né? Então, vai estudar os fenômenos que têm interação humana, né? As estruturas e as relações que caracterizam essas organizações sociais, culturais, enfim, certo? Então, a engenharia vai estar metido com isso. O que é que vocês acham? E se vocês acham que vai estar, como elas vão estar? Que exemplo? Em que momento? Veja, essa conotação de produzir uma solução para a sociedade, a ciência natural, ela vai produzir coisas para a sociedade. Então, tem um problema de terremoto, eu vou solucionar, né, como eu posso fazer um prédio com uma melhor qualidade para que não caia, né? Mas eu fiz ciência, né, factual, do ramo natural. João Vitor, qualidade de vida? Sim. Então, quer dizer que você vai projetar uma edificação sem compreender os requisitos, né, dos habitantes. Eu vou fazer uma casa aqui da minha cabeça. Aí, Matheus, não seria tão em relação ao propósito em si, né? Mas aquela função e os requisitos necessários. Então, o João Vitor tocou aí num ponto importante. Então, em alguns momentos, a engenharia, a arquitetura, o que é que ela vai tentar compreender? Vai tentar compreender as necessidades humanas, traduzir elas em requisitos de projeto. Então, por exemplo, uma habitação, né? Ela tem que ter conforto de zoada, de calor, né? Ela vai ter que não cair, desempenho estrutural, né? Enfim, lá em projeto de construção de edifício, nós vamos ver que a ciência ela já decantou essas percepções humanas em 13 requisitos de projeto. Estrutural, segurança no uso e operação, né? Segurança contra o fogo, a questão de estanqueidade, que é você não ter umidade dentro da edificação, que vai prejudicar a saúde e a própria edificação, a questão acústica, lumínica, térmica. E como é que eu entrego isso? Aí você já vai para uma questão mais de ciência factual da base natural. Poxa, então como é que eu desenvolvo um material que tenha uma atenuação acústica, né, de ruído, para que eu aplique numa parede e melhore o conforto que a engenharia descobriu ser necessária à saúde e salubridade das pessoas que ali vão se habitar. E óbvio que aí você vai ter uma junção, né? Você vai ter uma questão fisiológica de medicina, né? De questão médica em si, atrelado à questão da engenharia. Porque, por exemplo, qual o nível de ruído vai provocar uma surdez ao longo do tempo? Isso aí não é questão. Estudar o ser humano ali não vai ser
tão papel da ciência, da engenharia, né? Vai ser mais da medicina, da biologia, enfim. Então, você tem esse mix de coisas ocorrendo. Mas um exemplo muito claro que eu acho que vai arrematar é quando você for gestor, ou vamos imaginar que a Samira lá, engenheira de obras, ela vai ter que trabalhar toda a parte técnica, que é conhecer os materiais, conhecer os processos construtivos e saber como é que eu controlo essas coisas, e toda a parte gerencial, contratar as pessoas, gerenciar as pessoas, fiscalizar as pessoas, lidar com problemas ali do dia a dia. Então, um exemplo, né? Eu posso fazer uma pesquisa, como o meu orientando de TCC agora, o Felipe, né, de Souza, ele está pesquisando como eu posso melhorar processo de construção em microempresas de construção aí de Crateús, utilizando os princípios do Lean, que é uma mentalidade de gestão, né? Aplicando especificamente o que a gente chama de mapeamento do fluxo de valor. Então, ele vai lá para as obras ali em Crateús, olhar como é que as coisas acontecem, né, dentro lá desse fundamento, e identificar os desperdícios. Né? Desperdício de material, não, né? A gente tem 8 desperdícios dentro dessa filosofia, né? Por exemplo, desperdício de material, desperdício do tempo dos operários, desperdício porque você fez demais sem necessidade, desperdício porque você se deslocou demais, porque você estocou demais, porque você começou uma coisa sem ter as condições de começar e precisou refazer. Então, enfim, como é que eu poderia melhorar o processo? Isso é um problema de natureza, né, de organização. É um problema social que a engenharia ela também vai estar preocupada. Então, sim, a engenharia civil, você pode atribuir a ela o caráter de ciência factual, que se debruça em problemas naturais e de ordem social, certo? Só que a gente tem que fazer uma ponderação importante. Essa questão de ciência natural e factual, a diferença é significativa e envolve, né, diferenças fundamentais na argumentação para sustentar uma ideia. Então, na ciência factual, você tem que ter uma base, evidenciar aquilo ali. Então, por exemplo, nos materiais, eu peguei aqui o meu concreto e adicionei resíduo de obra. Nessas proporções, esses foram os materiais. Quando eu apliquei uma carga, ele foi tão resistente quanto se eu não tivesse colocado. Isso é uma evidência de que você pode utilizar resíduos de construção para fazer concreto. Certo? Eu modifiquei a posição do layout de canteiro de obras, ou seja, a forma como a obra está organizada, e eu consegui reduzir o desperdício. Então, você tem que matar a cobra, mostrar o pau. E mais que isso, por que você escolheu matar essa cobra, né, com esse pau? Como é que você chegou a imaginar essa solução para que você possa justificá-la e avaliar o impacto dessas mudanças, certo? Então, nossa ênfase vai ser nesse tipo de método, né, de ciência factual. E aí nós vamos falar dela como uma forma de explicar e entender os fenômenos com base em evidências, fenômenos factuais, não aquelas abstrações, aquelas inanimações inerentes à nossa matemática e lógica, certo? Beleza? Estão entendendo até aí? Dá para entender o que é que a gente está conversando? Então vamos lá. Vamos agora qualificar isso aí que a gente está chamando de ciência, que vai produzir conhecimentos científicos. Eu já mencionei de maneira bem arbitrária que a gente tem um conhecimento popular, um conhecimento científico e o conhecimento filosófico. Ou seja,
Se a ciência não é a única forma de conhecer a realidade, né? Então, quais são essas formas de conhecer a realidade? Além dessas três. Além dessas três que eu já mencionei, a gente tem o conhecimento religioso, conhecimento teológico, certo? Vamos caracterizar esses 4 tipos de conhecimento para que vocês possam distingui-los perfeitamente. Vamos ao seguinte exemplo. O exemplo clássico que todo livro de método científico traz. Né? Nas épocas mais remotas da civilização, né, nas eras feudais aí da vida, você tinha as plantações, elas eram feitas apenas com um tipo de cultura, né? Eu planto arroz. Todo ano eu planto arroz aqui, ó. Com o passar dos anos, né, nós nos damos conta que a produtividade, ou seja, a quantidade de arroz que eu consigo tirar de uma mesma faixa de terra, ela diminui. Ou seja, eu observo o fenômeno, eu verifico esse fenômeno, mas eu não sei explicar por quê. Esse é o conhecimento popular. Então, o conhecimento popular, ele disse que, olha, se todo ano tu plantar aí, não vai ter o mesmo rendimento. Que foi daí que surgiu a questão de rotação de cultura. Nesse ano eu planto arroz aqui, feijão aqui. No ano que vem, eu inverto. Só que eu não sei explicar por que isso. Qual vai ser a diferença da ciência? A ciência vai explicar esse porquê. Então, é baseado numa evidência, ano após ano, essa cultura diminui a produtividade. Então, vou ter que ter uma forma sistemática de averiguar o porquê. Exatamente, não sei, só sei que é assim. Então, esse é um conhecimento popular. É aquelas coisas que não precisam muito de explicação. Porque minha mãe disse, Nani, por exemplo, se você botar a mão no fogo, vai se queimar, menino. Você precisa testar para constatar aquilo, né? Eu acho que, né? A fonte de juro por Deus já é outro domínio, a gente chega já nele. Então, aí o que é que a ciência vai? Olha, a ciência vai investigar. E aí a biologia, a agronomia vai descobrir 2 coisas. Que as plantas, elas dependem de um determinado tipo de nutriente que o solo ali vai dispor. Como você planta sucessivamente aquilo ali, né? Aí já é esquizofrenia, João Matheus. Vozes na minha cabeça já é outro domínio. Então, aí a biologia foi lá e determinou, olha, essa planta, ela precisa de um determinado nutriente, potássio, sei lá, nitrato, enfim. E quando você usa repetidas vezes esse solo, ele vai perdendo esses nutrientes. Então a cultura vai se desenvolver de menor grau. Então daí a gente já enxerga a seguinte questão: o conhecimento popular, ele é verificável, ele é empírico, eu consigo verificar, certo? Mas ele não segue uma lógica, ele não tem uma explicação para aquilo ali. Ao contrário da ciência, é um conhecimento que você vai constatar e vai dar uma explicação para aquilo ali. Então, ele é verificável, certo? Para que nós cheguemos às evidências dessa constatação, a gente criou um método. Que método? Observação, testando. Como é que você tem isso? Só que essa conclusão científica, ela é passível de erro. Por quê? Porque um mesmo fenômeno pode ser observado por diferentes pontos de vistas, certo? E chegar a diferentes conclusões. Por exemplo, né, a questão da relatividade do Einstein. Antes do Einstein, tinha toda a física newtoniana como predominante. E aí veio ele, pá, fez aquela marmota dele e veio provar aqui nos Estados Unidos do Ceará, né? Vulgo Sobral.
Tá? Então, um conhecimento científico, ele é temporário, ele é provisório. Ele é uma explicação razoável diante dos meios e das condições de que você analisou aquele fenômeno. Então, o que é que você precisa demonstrar no seu trabalho científico? Você precisa demonstrar que você criou um processo sistemático para coletar evidências e analisar o fenômeno de uma determinada perspectiva. E aquela explicação científica, ela é válida, até que alguém venha com uma nova perspectiva, com um método melhor, com um ponto de observação melhor e consiga ou refutar ou corroborar aquilo que você gerou de conhecimento científico anterior. Então, o conhecimento científico, ele é verificável, ele é sistemático, certo? Ele é baseado em evidências, ele é falível, passível de erro e provisório, certo? Essas são as principais características do conhecimento científico. Então, ele é um conhecimento contingencial. Então, tijolinho por tijolinho, né? Não da música, mas a gente vai avançando. Imagine se toda vez que você fosse construir um carro, você tivesse que descobrir a roda de novo, né? Não. É um conhecimento acumulado, é uma soma acumulada de esforços ao longo da história da humanidade. E são pequenos passos. A ciência, ela não pede que você... Por exemplo, eu vou descobrir a cura do câncer de uma vez, né? Há muitos anos a gente vem analisando pontinho, pontinho a pontinho, e esses pontinhos vão formando um mosaico e ficando cada vez mais claro do ponto de vista científico para que a gente possa chegar na conclusão geral de um problema, certo? Então, a ciência ela é feita de pequenas coisas, mas de coisas muito bem evidenciadas, muito bem explicadas, muito bem pensadas, muito bem evidenciadas, certo? Então, essa é a característica da ciência. Quero que esses pontos acelerem para a cura do Covid. E olha, tem muito ponto já esclarecido, Afonso. E é assim, essa soma dessas questões que vai possibilitar que a gente faça. E onde é que a gente vai conseguir fazer esse somatório? Né? Na divulgação científica desses fatos, dessas conclusões, que é feito por meio das teses, dissertações, TCCs e dos artigos científicos. O artigo científico, dentro da lógica da ciência, é a forma de a gente veicular uma descoberta científica e disseminar para toda a comunidade acadêmica, evitando que o seu colega ali do lado esteja pesquisando a mesma coisa para chegar na mesma conclusão. Certo? Tanto para você dizer, olha, eu fiz assim, 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 usando isso, 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 e deu merda. Deu errado. E aí a pessoa que pega aquele seu conhecimento diz, vixe, eu estava pensando em fazer desse jeito, já não vou fazer. É aquela velha mito do Thomas Edison, né? Diz que quando ele foi fazer a lâmpada, ele fez várias, o pessoal exagera, óbvio, não sei quanto de verdade tem nesse mito, mas diz, olha, ele já estava lá com 999 lâmpadas, né? E o pessoal dizendo, desiste, macho, desiste desse negócio, tá ficando doido. Aí ele disse, não, eu já descobri 999 formas de como eu não fazer. Como fazer tá bem pertinho. Essa é a visão da ciência. Claro que a gente gosta, né, que as nossas coisas deem certo e que a gente possa publicar e replicar para o mundo as nossas glórias, né, não as nossas deu merda, né? A gente gosta de mostrar que conseguiu fazer uma coisa que deu certo. Só que é cada vez mais frequente as coisas que deram certo. Por quê? Porque nós temos toda uma base de conhecimento pregresso dos artigos anteriores, para que a gente balize melhor as nossas decisões e saia de um empirismo cego, eu vou testar para ver no que dá, para um empirismo, para um experimento, para um projeto embasado.
Ora, eu já sei que misturar tal coisa com tal coisa explode, por que eu vou misturar? E me lascar ali? Né? Na própria medicina, antigamente, o custo da medicina era muito alto. Era muito empírico, eu tinha pouco conhecimento solidificado. Sabe, corta a perna aí, vai resolver. Cortava a perna, o cara morria, aí você anotava, não corte a perna em determinada situação, que o cara vai morrer mesmo. E aí você vai somando esses conhecimentos. Então, cada vez mais a ciência se refina e se aproxima da realidade. Mesmo que essa realidade, a depender do fenômeno que seja avaliado, por exemplo, fenômeno natural ou social, ela vai ter múltiplas dimensões e perspectivas, né? Certo? Então, essa é a natureza da ciência. Esse acúmulo, né? Como o Newton disse, se eu fui longe, é porque eu estava sobre ombros de gigantes. E aí ele não estava ouvindo vozes na cabeça, não, viu, Matheus? Né? Ele não estava fumando um baseado aí e viajando no Bob Marley, não. Né? Ele estava se referindo a todos os cientistas, todos os artesãos da época, todo mundo que veio antes e testou, fez, divulgou, para que ele pudesse aproveitar aqueles conhecimentos e chegar a passos mais adiante. Essa é a ciência. Tá? Eu tenho quase certeza que Edison também usou os estudos de outro cara. Noemi. Né? Dizem que o Newton era craque em abrir gaveta de colega e trabalhos que não foram publicados, ele ir lá né, e publicar com o nome dele. Né? Enfim, não é um objetivo essa discussão. Nosso objetivo é a gente agora descobrir então, a diferença do conhecimento científico, ou Tesla, né? O homem da rede elétrica sem cabos, né? Que sonho, né? Então, assim, conhecimento popular, ele, sim, ele é assistemático, eu posso verificar, ele também é falível, ele também é inexato, certo? Só que a diferença para a ciência é justamente que você tem essa base lógica sistemática, certo? E uma explicação melhor. Então, para arrematar, certo? Um outro exemplo, os profetas do sertão, né? Os profetas do sertão, se você chegar lá, para aquelas pessoas ali, ele vai perguntar, esse ano vai ter inverno ou não vai? O inverno vai ser bom ou não? Os caras dizem, né? Erram, certo? Só que eles não sabem explicar por quê. Eles têm uma leitura, uma sensibilidade da realidade que rodeia que permite ele dar essa apontamento. Aí o que é que acontece? A gente pode constatar depois, né? Olha, a mãe da Noemi aí, o profeta da chuva, né? Você vai poder constatar se choveu ou não, se errou ou não. Mas a pessoa não sabe explicar por que tem aqui. Aí o que é que a ciência faz? Né? Ela vai procurar as pistas para que ela possa fazer o mesmo prognóstico, só que evidenciando por que ela está dizendo isso. Então, por exemplo, começou-se a explorar o fenômeno de chuvas. Então, primeiro objetivo da ciência, explorar. Quando você tem pouco ou nenhum conhecimento do fenômeno, começar a observar, ver como as coisas acontecem. E aí, lá no começo, né, você foi percebendo que de 4 em 4 anos você tem uma seca. Então você começou a observar a sazonalidade das chuvas. Mas se tiver isso, por que de 4 em 4 anos você tem uma maior chuva, menos chuva, às vezes, né, a década. Aí eles foram vendo, rapaz, tem um negócio chamado de zona de convergência intertropical, que é uma umidade que se forma ali na linha do Equador.
Quando ela está mais baixa, aqui no Nordeste, o que é que acontece? Tem mais umidade, chove. Quando ela não desce, essa via imaginária, estamos lascados. Aí eles foram e viram, tem o resfriamento das águas do Pacífico, né, ali do oceano. O El Ninho e a Laninha, né? Quando acontece um, chove mais, quando acontece o outro, chove menos. Agora eu não me lembro direito qual é qual, né? Se é resfriando ou se é aquecendo. Tem o que a gente chama de vórtices ciclônicos de ar superior. Enfim, aí foram percebendo que diferentes mecanismos, né, da hidrogeologia, sei lá, da hidrologia mundial influenciavam quando tinha chuva ou não. E aí o que é que a FUNSEMI faz? Ela vai verificar essas pistas para quê, né? Então, seguindo a linha, eu explorei, eu conheci esses mecanismos. Agora eu vou descrever como é que ocorre esse fenômeno. Como? Eu vou pegar e medir todo ano, certo? A quantidade de chuva e a presença desses fenômenos. Então, estou descrevendo aqueles fenômenos para que depois eu possa explicar aquilo ali, certo? E poder fazer uma equação que diga, olha, se eu tiver presença de ar, aumenta ou diminui a probabilidade de ano chuvoso em tantos por cento, que é o que a UFSEM faz. Vai medir esses dados meteorológicos para que ele possa dar um prognóstico de chuva, certo? Então, essa é a lógica da ciência. Bom, aí falta falar do conhecimento filosófico e do religioso. Qual é a diferença básica para esses outros dois, gente? O conhecimento filosófico, ele é um conhecimento não verificável. Como assim? É no campo das viagens, né? No campo lá né, de ouvir um Bob Marley, puxar um negócio, no campo das ideias, da imaginação, né? Por exemplo, você já ouviu falar no Mundo das Ideias de Platão? Né? Existe um mundo ideal onde as coisas são perfeitas e que quando elas caem para esse mundo, elas se dividem, né? Bem e mal, dia e noite, né? Enfim, existe a alma gêmea, né? Então ela tá por aí, viu? Pode ser que ela esteja nesse chat aí, a alma gêmea que veio lá do mundo das ideias. Me diga, isso é uma forma de explicar as coisas? Sim, sim, é uma forma de explicar as coisas que tem verossimilhança, que tem um certo, tem lógica nisso. Agora prove que existe esse mundo das ideias. Alguém prova? Agora prove que não existe. Também não prova. Então são raciocínios, reflexões, linhas de pensamento que explicam as coisas da vida. Então, esse é o conhecimento filosófico. O conhecimento filosófico, ele vai ter essa racionalidade, vai ter essa lógica, só que você não tem como pegar e verificar. Por você não ter essa forma de verificar, nem provar que sim, nem que não, ele é um conhecimento dito infalível, certo? Mas também tem esse caráter provisório, você vai explicando de maneiras melhores, né? Lá no começo das eras, a gente vinculava, né, a chuva, a sol, essas questões a Deus. Era uma forma de explicar como a realidade funcionava, certo? João Vitor fora da caverna. Ok. E aí a gente chega no último conhecimento, certo? Que é o conhecimento religioso, né? O teológico. A diferença desse conhecimento é que você acredita que existe uma divindade, certo? Deus, tá? Em suas versões aí, eu quero fugir a questão de religião, se é cristianismo, se é judaísmo, islamismo, enfim, não é esse o método. Quero que vocês entendam a lógica do conhecimento religioso. E que você vai acreditar que o conhecimento ele é
ele provém dessa divindade. Ele é inspiracional. Você alcança esse conhecimento por meio de uma experimentação com o divino. E por tal, né, você vai ter, né, esse conhecimento como infalível, como exato, como definitivo, certo? Só que aí, Bernardo, não é só porque Deus quis assim. Ele também existe uma lógica, uma sistemática, certo? Esse porque Deus quis assim ainda está no campo do conhecimento popular. Você não tem uma lógica para explicar. Mas a faculdade de teologia, né? Existe o curso de teologia que estuda lá, né? Deus, o conhecimento, a essas experiências, essas questões, ela tem toda uma lógica, ele tem todo um arcabouço, uma forma de explicação, certo? Ainda que se trate de uma, ainda que se trate, né, de uma abstração, de uma coisa extremamente sensorial e que depende de fé, né? Depende de fé, que foge a essa dimensão exclusiva que a gente tem, certo? Mas existe toda uma lógica por trás disso aí, ok? Bom, então, olha, o mesmo problema, ele pode ser tratado, né, sobre esses diferentes prismas. Então, imagine o seguinte, né? Bernardo foi passando ali na rua ali, né? E ele atravessou sem olhar a rua. Quase foi atropelado por uma moto. O conhecimento popular vai olhar e dizer: eita, caba rei de sorte, bicho doido, atravessou sem nem olhar, né? Ok. O conhecimento religioso, ele é misericórdia, que livramento, certo? Conhecimento científico, ele vai dizer o seguinte: olha, se ele tivesse andado na velocidade, com aceleração tal, tinha havido a colisão, né? Então, assim, o mesmo problema sobre essas diferentes matizes de enxergar aquilo ali. E aí o conhecimento filosófico, né? Você pode dizer, não, o cara ele não estava nesse plano, ele estava numa uma reflexão transcendental, né? E que era impossível de ele ser atropelado porque ele estava, né? Pensando na morena, né? Não, mas bebo já pode ser uma explicação que se constate do ponto de vista científico. Você faz o teste lá da embriaguez, aí sabe que ele tá. Ah, rapaz, era bebo, com os olhos trocados, mas por isso que ele ia sendo atropelado. Né? Não, mas, assim, fechando esse ponto, né? É essa a forma, gente. Né? Você tem várias formas de se conhecer a realidade das coisas. Né? E de explicar a realidade dessas coisas, certo? Beleza? Tava pensando na ex, oh meu Deus do céu, mas tomara que você não seja o próximo, né, o Windows, e se for, não precisa saber não, né? Gente, para fechar essa aula, a gente chegando aí nas 10 horas, eu queria só que vocês olhassem para essa imagem, certo? Para a gente fazer uma última reflexão. Aqui nessa imagem, o que é que vocês conseguem enxergar? Né? Se você fixar o seu olhar, eu não sei se está mostrando o mouse, mas aqui nesse ponto, o que é que você consegue enxergar? Se você fixar o seu olhar na parte de baixo aqui desse desenho, o que é que você consegue enxergar? Vamos lá, tem gente aí com cubo, esse negócio de chifre não existe, é tudo coisa que colocar na. Ó, conhecimento filosófico aí, já Anderson praticando, né?
duas paredes e um chão, um cubo, uma sala, né? Tem uma vista inferior tridimensional de um cubo, um quarto, vários cubos. Bom, então é isso mesmo, essa é a provocação, né? O que é que você consegue enxergar? Um cubo, um canto de sala, né? Isso é só para arrematar aqui, certo? Os dados e os fatos, eles são universais. Porém, as suas conclusões são particulares. Depende de como você está observando o fenômeno. Por isso que a ciência ela é falível, né? E que ela, não é que ela é falível, ela admite erro, né? Por quê? Porque depende do ponto de vista. Se os dados e os fatos fossem únicos, como é que para um mesmo conjunto de informações que vocês olharam, a gente pode concluir duas coisas diferentes? Então, a gente tem que ter consciência dessa natureza da realidade, certo? Muda de vez em quando, né, Gelito? Mas não já sextou, não, né? Para estar mudando tão rápido assim. Fica oscilando. Tô bugado, tô bugado. Mas é isso, né? O cubo prevalece, né? Então, a ciência vai ter uma explicação lógica para isso, galera. Mas, para fechar essa questão, né? A ciência é uma forma de explicar o mundo, certo? Tal da ilusão, né? A ciência é uma forma de enxergar o mundo, né? E explicar essas coisas do mundo de uma maneira a entender o porquê e o como, numa visão mais sistematizada. Pode ser formal ou factual. A formal, ela baseia-se nas elucubrações humanas. E a factual, em evidências. Nós vamos trabalhar o ramo das ciências factuais, que podem se debruçar sobre problemas de dimensão natural e social. E aí a gente já sabe as características dos conhecimentos e que o mundo pode ser enxergado de diferentes perspectivas, para que a gente possa se pacificar quanto à imprecisão que pode existir na ciência, certo? Então, esse é o fundamento mínimo que a gente poderia ter para discutir sobre ciência, certo? Os dados, os fatos, eles são universais. As hipóteses, aliás, as conclusões são particulares e vão depender de quê? Da tua perspectiva enquanto ser humano, certo? Com toda a sua história, com toda a sua o seu software aqui que foi sendo carregado nessa sua cabeça, suas percepções, sua sensibilidade, enfim. E, do ponto de vista científico, mais a rigor, vai depender de quem? Dos conhecimentos que você estabeleceu. Esses conhecimentos, eles vão estar demonstrados aonde? No nosso referencial teórico. No nosso referencial teórico, nós vamos expor sobre qual lente de interpretação nós vamos analisar aquele problema. Certo? A referência teórica ele vai permitir que a gente compreenda e explique por que é que essa mesma imagem pode ser cubo ou canto de sala. Certo? É como um óculos. Eu coloco aqui um óculos verde, eu vou enxergar um problema numa matiz verde. Então, por isso que a gente tem referencial teórico nas nossas pesquisas. A gente precisa dizer como a gente chegou a observar essas evidências. Como é que a gente chegou nessas evidências? Por isso que a gente tem aquela seção de método de pesquisa, que é para dizer como eu gerei essas evidências. E precisamos apresentar essas evidências, que vai estar lá nos resultados. Vamos discutir essas evidências à luz desse referencial teórico para chegar em uma determinada conclusão, para que aí nós vamos ter resultado de discussão, a sessão de conclusão, e a conclusão é feita acerca de um problema que você estabeleceu na sua introdução. Então, por isso que o nosso trabalho ele é estruturado em 5 sessões. A introdução,
onde você vai evidenciar o contexto que você está enxergando a realidade. Qual problema você identificou, que pode ser de ordem natural, social, certo? Ou que você leu em um outro trabalho, não é uma experiência prática que você está tendo, para o qual você vai estabelecer um objetivo. Ou seja, o que é que eu vou fazer em relação a isso, que é o objetivo? Para o qual eu vou justificar a realização desse objetivo. Por que é importante eu fazer esse objetivo em relação a esse problema de pesquisa nesse contexto? Então, a introdução ela existe para você expor a contextualização, colocar a questão de pesquisa, dizer o que vai fazer em relação a ela e justificar a importância de se fazer esse estudo. Na seção de referências teóricas, referencial teórico, você vai dizer, olha, para me preparar para investigar esse problema, eu estou estudando esses conteúdos, esses são os conceitos fundamentais que eu preciso ter para interpretar. Esse é o corpo de conhecimento que existe sobre essa temática. Para que eu experimentasse a realidade, eu tracei esse método de pesquisa. Entrevistei, observei, fiz um experimento com tais materiais, enfim, método de pesquisa. Resultados de discussões. Daqui a minha evidência. Quando eu apliquei uma carga no material, ele resistiu 30 MPAs. Essa é a evidência, 30 MPAs. Aí você vai ter que explicar isso. Bom, e com relação à sua referência teórica? Não, a referência teórica diz que era para ser 20. Então, você pode discutir que essa está maior do que o que você conseguiria antes. Certo? Tchau, Virna. Para que se faça uma conclusão mais geral acerca daquele problema. Certo? Então, pessoal, é isso o fundamento científico e é por isso que nós temos o nosso trabalho estruturado dessa forma. Certo? Espero que, mesmo que tenha sido bem sucinto, vocês tenham conseguido compreender essa base filosófica, essa reflexão sobre o qual se assenta e se estrutura o trabalho científico, certo? E era esse o objetivo dessa nossa aula, ok? Então, até a próxima, né? Obrigado pela presença de vocês, certo? E se tiver alguma dúvida, se tiver alguma coisa, a gente está à disposição aí nos 5 minutos da prorrogação, certo? Valeu, pessoal. Até mais. Vou encerrar aqui a nossa gravação.